Esse é o vídeo número 2 da nossa série de dicas para você tirar o PSM-1. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o que é a prova PSM-1 da Scrum.org e nesse segundo vídeo eu vou dar as 15 dicas. Essas dicas eu tinha revelado apenas nos treinamentos oficiais. Quando eu dou um treinamento, todos os meus alunos acabam ouvindo essas dicas para aumentar as chances deles tirarem a sua certificação. E agora eu vou deixar bem transparente, no mínimo detalhe, para vocês. E a dica número 1 que eu falo em todo treinamento oficial é: leia o Scrum Guide várias vezes. Leia o Scrum Guide 1, 2, 3 vezes, são poucas páginas. E além disso, estude o Scrum Guide, imprima ele e comece a fazer marcações. Você precisa entender detalhes que estão ali por trás. No treinamento oficial, muitas pessoas se admiram, porque um guide de poucas páginas, e na nova versão de 2020 ficou mais reduzido ainda, mais simplificado, mas existe muita teoria por trás, existe muita lógica por trás. As pessoas não entendem essa lógica, então leia o Scrum Guide várias vezes, essa é a dica número 1. A dica número 2 é para que você leia pelo menos uma vez o glossário de palavras da Scrum.org. Esse glossário, o link está aqui na descrição. Você leia só uma vez para você entender quando a Scrum.org fala o que é um burnout chart, por exemplo, o que ele está querendo dizer com aquele termo. Rapidinho você lê o glossário da Scrum.org. Dica número 3. Consuma conteúdos de preferência oficiais da Scrum.org. Muitas pessoas acabam gravando conteúdos, escrevendo conteúdos, são pessoas de boa vontade que querem te ajudar, porém muitas vezes ele acaba te induzindo para algum tipo de erro. Se você priorizar os conteúdos dos blogs, e eu vou deixar o link aqui também do blog da Scrum.org, são trainers oficiais, assim como eu, outros trainers ao redor do mundo, que colocam os conteúdos lá. São trainers que dão treinamento e aí eles vão lá e dão dicas de como você aplica agilidade na sua organização. A fonte ela é muito mais confiável. Então, outras fontes você pode consumir sim, mas tome cuidado, porque eu já vi fontes dizendo, por exemplo, que numa Sprint Review você tinha que fazer a entrega do teu produto para o Product Owner, e isso é errado, é mentira. E tem uma pergunta na prova que tem exatamente essa questão. Se você leu aquele blog, você vai responder errado na prova. Dica número 4. Lembre-se, a prova, para você fazer muito bem a prova, você tem que ser um bom fazedor de prova. Tem amigos meus, alunos meus, que eles ficam nervosos, que eles acabam não conseguindo se concentrar na pergunta. Ele não consegue entender o que a pergunta está querendo avaliar. Cada pergunta você consegue analisar o que essa pergunta quer avaliar de mim. E aí você consegue entender melhor qual é a resposta que ele quer receber naquela pergunta e você acaba não ficando tão nervoso. E aí já emenda na dica número 5. A dica número 5 é não contextualize. A pergunta não tem nenhum contexto. Muitas pessoas, ela pega um cenário do passado dela, na organização dela, ela pega aquele contexto e traz para a pergunta, mas na pergunta não tem aquele contexto. Não contextualize com algo que você viveu no passado. Basicamente, a Scrum.org ela quer avaliar se você entendeu o que é o Professional Scrum. Professional Scrum é o Scrum aplicado da forma correta. Muito provavelmente, na sua organização, você não aplicou o Professional Scrum ou você não aplicou ele em todos os momentos. Durante muitos momentos, você aplicou o que a gente chama de Scrum Zumbi. O que é o Scrum Zumbi? Ele é Scrum, mas ele parece mais com um zumbi, ele parece um pouco deformado, ele não é tão profissional. Logo, logo eu vou escrever um artigo só falando sobre o Scrum Zumbi. Então, a gente, durante a nossa passagem, a nossa evolução dentro da nossa empresa, a gente aplica muito o Scrum Zumbi até que um dia a gente consegue chegar no Scrum profissional. A prova quer te avaliar se você entendeu o que é o Scrum profissional. Então, não contextualize. E a dica número 6 é justamente você tomar cuidado com essas disfunções do Scrum Zumbi. As disfunções de coisas que você aplicou no seu dia a dia, num movimento de transformação ágil, para que a sua organização saia de um mindset tradicional e vá para um mindset ágil, você aplicou muito o Scrum Zumbi, porém, tome cuidado com ele na hora da prova. Dica número 7. Faça o Open Assessment da Scrum.org. O Open Assessment é uma prova aberta, gratuita, que você faz quantas vezes você quiser direto da Scrum.org. O Open Assessment é extremamente importante. Por quê? Primeiro, você começa a ensinar a sua mente a forma como as perguntas da Scrum.org são feitas. Eu faço simulados, eu tenho simulados disponibilizados, outros trainers têm,
Porém, na hora que você pega o Open Assessment, você vai exatamente no mesmo modelo de perguntas da Scrum.org. Além disso, o Open Assessment tem algumas perguntas que elas caem na prova também. Então você já aprendeu no Open Assessment, você ganha tempo na prova, porque é um tempo muito curto. Faça o Open Assessment várias vezes, até você tirar 100%, 3 vezes seguidas pelo menos. Quando você faz o Open Assessment, se você errou uma questão, ele te mostra o que você errou e ele te explica o que você errou. Na prova oficial, não. Você fez a sua questão, você não sabe o que você acertou ou o que você errou. No final, é claro, o resultado é passado para você de uma forma ampla. Porém, no Open Assessment é detalhado o que você acertou, o que você errou. Faça várias vezes até você acertar 100%, pelo menos 3 vezes seguido. E essa dica ela é fundamental para você conseguir a sua certificação. Dica número 8. A prova ela é em inglês. Muitas pessoas não se familiarizam tanto com o inglês, às vezes até leem, mas não conseguem ter uma fluência tão grande. Qual que é essa dica? Como a prova você faz do computador da sua casa com acesso à internet, você, de preferência, utilize o Google Chrome como um navegador, e esse navegador tem a opção de você clicar com o botão direito dentro de uma página em inglês, traduzir automaticamente. Traduz aquela página para português. Isso aí é um add-on, né, um plugin, que aí, a partir disso, se você configurar para traduzir a página automaticamente, toda vez que você entrar na página da Scrum.org em inglês, ele traduz para o português. E aí, qual é a dica, então? Leia o Scrum Guide. Se você não consegue ler o Scrum Guide em inglês, leia o Scrum Guide em inglês traduzido automaticamente. E você lê a versão em português também, mas você também tem que ler a versão em inglês traduzida automaticamente. Você faça o Open Assessment desse mesmo modelo, traduzindo a sua página automaticamente. Por quê? Porque aí na hora da prova, a prova vai ser traduzida automaticamente para você. Eu já tive vários alunos que não entendiam nada de inglês, fizeram um treinamento com a gente, tiveram as 2 chances de fazer a prova e eles conseguiram tirar a sua certificação sem problema nenhum. Eu, como um trainer, eu tenho acesso ao relatório, se as pessoas passaram ou não, e eu tenho um índice de aprovação muito elevado. São 92% dos alunos que realmente fazem a prova, eles conseguem passar. Apenas 8% que muitas vezes não a empresa pagou ou não está muito afim e acabam fazendo uma prova e não fazem a segunda tentativa. Mas é um índice elevado, mesmo pessoas que não entendem inglês. A dica número 9 é justamente sobre o treinamento oficial. Eu aconselho muito você fazer o treinamento oficial por vários motivos. O primeiro deles é, quando você faz um treinamento oficial, dentro da sua página da Scrum.org fica as classes, as aulas que você participou. Então é uma forma até de você dizer para a comunidade, e muitas vezes pessoas de RH elas consultam. Você fez um treinamento oficial, você ganha pontos porque você realmente passou por um processo muito bem estruturado. O segundo benefício de você fazer o treinamento oficial é, uma vez que você fez o treinamento oficial, após o treinamento, você recebe um voucher para você fazer a prova, já está incluso dentro do pacote do treinamento. Se você fizer a prova em até 14 dias e não passar, você ganha um novo voucher de graça. Você tem até duas chances de fazer a prova. E o terceiro ponto que é muito importante você fazer um treinamento, qual que é? É justamente você aprender não somente sobre a prova, mas você aprender o que é o Scrum profissional. Tem muita gente que tem a certificação, mas não sabe aplicar o Scrum, não sabe como resolver problemas complexos com o Scrum, e essa pessoa acaba não sendo muito bem vista. Os melhores profissionais, aqueles que são bem vistos, aqueles que conseguem realmente promoções, conseguem qualificações boas, conseguem trocas de emprego, são os profissionais que conseguem entender o que é o Scrum, conseguem aplicar o Scrum e conseguem, então, tirar a certificação. Por isso que no próprio treinamento que nós damos, muitas vezes nós disponibilizamos horas de coaching pós-treinamento para ajudar as pessoas na sua jornada ágil. É muito recomendável, todo mundo que fez o treinamento oficial não se arrepende. Dica número 10, tome cuidado com os simulados que existem por aí. Tem vários simulados, várias pessoas pegam as provas e disponibilizam gratuitamente. Se você procurar, você vai achar algumas informações. Mas quais são os cuidados que você tem que tomar? Primeiro cuidado, a Scrum.org sabe disso e ela muda constantemente as perguntas. E às vezes muda sutilmente a pergunta, não para gerar uma pegadinha. A Scrum.org não gera pegadinhas para você,
porém, para que você não estude através de simulado. Ela quer que realmente ajudar o mercado a resolver problemas complexos através do Scrum e não virar uma máquina de certificação. Então, esse é o primeiro cuidado. E o segundo cuidado é, eu já vi vários simulados que a pergunta era exatamente igual da Scrum.org, mas a pessoa te induziu a resposta errada. A resposta que foi colocada lá era errada, e eu como um trainer eu sei qual é a resposta correta. Então tome cuidado. Aqui no link da descrição tem um simulado que eu recomendo, né, que é de um trainer amigo nosso. Esse simulado gratuito eu recomendo você fazer. Eu também estou criando alguns simulados, eu não sei se quando você viu esse vídeo se já vai estar disponível ou não, mas são simulados que realmente não vão te induzir ao erro. Dica número 11. Garanta que você tenha 60 minutos disponíveis para fazer a sua prova. Garanta uma tranquilidade, garanta que você consiga ali nesses 60 minutos não ter interrupção. Por quê? Porque se você perder um pouquinho de tempo, você não consegue responder todas as questões. E a próxima dica é, justamente dentro desses 60 minutos, garanta que você tenha pelo menos um backup da sua internet. Você vai ter acesso à internet, porém, tem ali dentro do seu celular um roteamento de internet. Teve uma vez que eu estava fazendo uma prova de escala da Scrum.org e apareceu uma imagem dentro da prova, né? No PSM1 não tem isso, tá? Apareceu essa imagem, porém, na internet que eu estava, o Firewall bloqueava. Rapidamente eu roteei para o meu celular e eu consegui fazer a prova sem problema nenhum. Então, né, garanta 60 minutos é a dica número 12. E a dica número 13, você tenha um backup para você da sua internet. Porque se cair a tua internet e você, né, perder alguns minutos ali, não tem jeito, você não consegue passar na prova. Próxima dica, já me perdi um pouco nas contas aqui, dica número 13 é basicamente quando você está fazendo a prova da Scrum.org, tem uma opção de você fazer um bookmark, de você marcar uma questão. Você marcou essa questão, você, ao final da prova, sobrou um pouco de tempo, você volta nas questões que você tem dúvida e você revisita ela. Não gasta muito tempo com uma questão, senão não sobra tempo para outras questões lá no final. Dica número 14. Atenção ao número de respostas solicitadas. Tem perguntas que ela te pede assim, olha, marque todas as opções possíveis. E eu já vi pessoas marcando apenas uma opção porque achou que era apenas uma opção. Não leu direito a pergunta e você erra de besteira uma pergunta. Então, né, fique atento ao enunciado se ele está te pedindo uma resposta ou mais de uma resposta. Se é uma resposta só, a própria pergunta só te deixa clicar uma vez. Mas muitas vezes tem aquela caixinha que você tem que marcar 2 ou 3 ou 4 opções. E se você marcar menos, você acaba já errando, tirando pontos de besteira. E a dica número 15 é para todas as pessoas que fazem uma prova, pessoas que fazem o vestibular, que é elimine as respostas erradas. Ficou em dúvida? Elimine as respostas que você não tem total certeza. Essas são as 15 dicas que eu já expliquei para vários, para centenas, para milhares de alunos nos treinamentos oficiais. E eu deixo transparente e aberto ao público aqui, para que você consiga entender mais sobre o Scrum e você consiga aprender mais como tirar a sua certificação PSM1. Caso você queira ver um treinamento oficial, caso você queira saber mais sobre um treinamento oficial, né, aqui também na descrição você vai ter acesso às turmas que nós temos abertas, um material totalmente padronizado ao redor do mundo. O treinamento que eu estou dando aqui no Brasil é o mesmo treinamento que alguém dá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. E é um treinamento que a gente tem eu, além de ter um índice de aprovação de 92%, eu tenho um NPS, a pergunta que a gente faz para as pessoas ao final do treinamento, o quanto que aquele treinamento realmente ajudou ele. Eu tenho um índice de NPS de 97% de 100%, ou seja, 97 é a nota média que eu recebo dentro dos meus treinamentos, justamente para que você consiga aprender o que é o Scrum, para que você consiga aplicar no seu dia a dia, para que você consiga tirar a sua certificação e tudo isso consiga fazer você ser um profissional melhor e se destacar no mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like ou o seu comentário para que a gente consiga trazer conteúdos diferentes e conteúdos ricos para te ajudar dentro da sua jornada ágil. Obrigado e até